A mesa estava coberta com uma toalha branca e iluminada por velas, embaixo de galhos de magnólia no jardim dos meus pais. Era o aniversário de 40 anos de casamento deles, e tudo estava arrumado com muito cuidado, talheres antigos, um trio de jazz tocando perto da fonte. Eu sentei no fim da mesa, como sempre. Perto o bastante para servir mais vinho, longe o suficiente para ninguém notar minha presença. Sylvie já tinha contado 3 histórias todas sobre ela mesma, todas cheias de orgulho. A loja dela apareceu numa revista local. Um músico famoso passou por lá. Uma modelo usou um lenço de seda da marca dela no Instagram. Meu pai sorria, minha mãe tentava sorrir, mas dava para ver que era forçado. Na hora da sobremesa, uma torta de pêssego que a assistente dela comprou numa padaria onde eu costumava pagar as contas, Sylvie se inclinou e soltou a frase: "E aí? Como é ser a pessoa mais inútil aqui?" Ela disse, levantando a taça só o suficiente para todo mundo ouvir. Alguns riram baixo. Parecia como vinho derramado, pequeno, pegajoso, impossível de ignorar. Meu pai riu de boa. Minha mãe deu aquele sorriso sem mostrar os dentes, fingindo que não concordava, mas também sem reclamar. O marido da Sylvie fez uma cara de quem já tinha escutado essa piada antes. Provavelmente já tinha mesmo. Eu não abaixei a cabeça. Não ri. Cruzei as mãos no colo, depois coloquei sobre a mesa. Minha voz foi baixa, mas firme. "Como é pra você?" Perguntei olhando direto para ela. "Saber que é inútil aqui não vai mais pagar suas contas?" O silêncio foi na hora. Ninguém mexeu o garfo. Alguém tossiu. O sorriso da Sylvie sumiu. Me levantei devagar. A cadeira fez barulho no chão de pedra. Ninguém me parou. Ninguém disse nada. Fui até o portão do jardim. O ar atrás de mim parecia pesado. Não esperei que me chamassem. Sabia que não iam. Passei pela fonte, pelas velas acesas, pelos talheres brilhando, e entrei na rua escura. O som dos meus saltos batia no chão de tijolos. Cada passo, mais firme que o outro. Eles ainda não sabiam, mas tudo já tinha mudado. Eu tinha 14 anos quando ouvi minha mãe desesperada do outro lado da porta da cozinha. Foi quando entendi que dinheiro pode fazer a casa inteira parecer que tá tremendo. Meu pai perdeu um cliente importante e o aluguel estava para vencer. Na época, eu trabalhava na livraria Bellamy nos fins de semana, ganhando $7 por hora. Naquela noite, contei cada centavo que tinha juntado 800 no total e deixei o envelope na mesa do meu pai. Ele não disse obrigado. Me chamou de confiável. No mês seguinte, a Sylvie ganhou um conversível novo de aniversário, vermelho, com placa personalizada e bancos de couro branco. Um carro que chama atenção até no meio do trânsito cheio de turistas de Charleston. Ela gritou de alegria quando viu. Meus pais ficaram radiantes. Ninguém falou nada sobre o envelope que deixei. Com 17 anos, eu já fazia turnos extras num café do centro, cobrindo os fins de semana de outros estudantes. Dei $500 pro meu pai comprar ferramentas novas de desenho, porque ele disse que as antigas estavam caindo aos pedaços. Ele só passou a mão na minha cabeça, como se eu fosse um cachorro. Depois disseram pra minha mãe que eu era um fundo de confiança ambulante. Quando eu tinha 19 anos, recebi uma bolsa parcial para estudar História da Arte em Florença. Foi a primeira coisa que eu quis só pra mim. Lembro de sentar nos degraus do fundo da casa, lendo a carta de aceitação até as palavras ficarem borradas nos meus olhos. Mas a Sylvie estava devendo de novo. Falou que tinha taxas da faculdade atrasadas e um apartamento caro demais pro salário dela na galeria. Meu pai me chamou no escritório. "Família ajuda família", Karen, ele disse, com aquele olhar que ele usava para encerrar qualquer conversa. Eu não discuti. Peguei os $5.000 que tinha juntado para ir para a Itália e transferi para a conta da faculdade da Sylvie. Um ano depois, ela se formou com honras. Meus pais até emolduraram o portfólio dela. Eu me formei numa faculdade pública perto de casa, estudando à noite e trabalhando em 2 empregos. No casamento dela,
fui eu quem pagou o sinal do salão. Quando ela abriu a loja Juniper de Silk, fui eu quem assinou como fiadora do empréstimo. Nunca mais vi nenhum papel disso. Me chamavam de prestativa, prática, confiável, mas nunca me chamavam pelo nome, e muito menos diziam obrigado. Era uma terça-feira à noite. Eu já tinha desligado o computador e feito chá. Estava na cama, lendo um livro, quando o celular vibrou. O nome da Sylvie apareceu na tela. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Karen. Oi. Ela disse animada, como se a gente tivesse falado naquela manhã. Preciso de um favor. Eu fiquei em silêncio. A loja tá indo super bem, sério mesmo. Mas tem um espaço ao lado que quero alugar para expandir. O banco ofereceu crédito, mas pedem um fiador. É só $75.000. Nada demais. Você é boa com números. Pode me ajudar? Ela falou como se estivesse pedindo uma carona. 75.000 não é nada, Sylvie, eu respondi, sentando na cama. Ah, para. Ela deu uma risadinha. Você mora nesse AP pequeno, escreve propostas de financiamento o dia todo. Você tem investimentos, nem filhos ou hipoteca. Não é como se estivesse curando o câncer. Minha garganta travou. Não, eu disse. Não vai me ajudar? Ela perguntou, surpresa. Não vou assinar por $75.000 para alguém que nunca me pagou nada de volta. A voz dela mudou na hora. Você tá sendo egoísta. A palavra caiu como uma faísca. Eu não discuti. Só desliguei a ligação. Depois do silêncio voltar, levantei da cama e liguei o notebook. Abri a pasta chamada Registros. Estava protegida por senha. Digitei. Lá estavam todos os comprovantes, transferências, pagamentos de mensalidade, depósitos na conta da loja, tudo em meu nome. Eu tinha guardado tudo, ano após ano. No fim da pasta, estava um contrato assinado e registrado, com data de março de 2015. Li a última linha. Participação societária, 51%. Karen Malalerii. Ela tinha chorado na noite em que assinou, desesperada, achando que a loja ia fechar. Eu vendi quase tudo o que tinha para salvá-la. Ela assinou sem nem ler. Nunca lembrei disso para ela. Mas eu nunca esqueci o que ela me deu. Quando fiz a pergunta naquela mesa de jantar, o silêncio não se quebrou. Ele desmoronou. Eu vi isso no rosto de cada um. A Sylvie piscava sem parar, com uma expressão confusa, como se não soubesse se devia se ofender ou se sentir culpada. A mão da minha mãe ficou parada no ar, ainda segurando a taça de vinho. Meu pai pigarreou, mas o som não teve força. Ninguém se mexeu. Eu não voltei a sentar. Dei um passo à frente. Minha voz foi baixa, mas firme. Querem saber como eu me sinto? Vou contar. Olhei primeiro para Sylvie. A mensalidade que você não conseguiu pagar em St. Martins? Fui eu. O aluguel da loja, quando o cheque voltou na pandemia. Eu também. Salário dos seus funcionários por 3 trimestres seguidos? Tudo eu que paguei. Depois encarei meus pais. A entrada pro novo telhado, o tratamento dentário, o buffet do casamento da Sylvie. Cada cheque foi meu. Fui eu quem cobriu tudo. Sylvie abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Eu fiquei quieta porque achava que era isso que a família fazia. Continuei. Achei que ser útil era o mesmo que ser amada. Achei que, se eu trabalhasse duro e desse o suficiente, eu ganharia meu lugar nessa mesa. Minha mãe olhou para baixo. Meu pai finalmente falou. Já chega, Karen. Ainda tá longe de chegar, respondi. Peguei uma pasta da minha bolsa e coloquei sobre a mesa. Não abri. Nem precisava. Lá dentro estavam os documentos provando que eu banquei mais de $120.000 da família desde os meus 16 anos. E também o contrato que me dá a maioria da loja Juniper de Silk. Sylvie se endireitou na cadeira.
Isso é mentira. Você assinou, respondi. Chorando no telefone. Lembra de março de 2015? Eu salvei sua loja. Você só esqueceu que eu existia. Meu pai se levantou com o maxilar travado. Você tá humilhando sua irmã na frente de todo mundo. Não respondi, firme, pela última vez. Eu só parei de esconder o que vocês escolheram não enxergar. Virei em direção ao portão. As luzes das velas tremiam atrás de mim. Ninguém veio atrás. Ninguém me chamou pelo nome. Quando cheguei na rua, o ar estava mais fresco. E, pela primeira vez, o peso não era meu. Na manhã seguinte, abri o aplicativo do banco. Meu dedo ficou parado em cima da transferência agendada $2.500 saindo da minha conta no primeiro dia de todo mês, como sempre. Isso começou em silêncio, quando a loja da Sylvie mal pagava a conta de luz. Nunca contei pra ela. Ela só achou que as coisas tinham se resolvido. Toquei em cancelar transferência. Apareceu a mensagem: tem certeza? Cliquei em sim. Até o fim da semana, a reação veio. Primeiro, várias mensagens da Sylvie. O dono do imóvel ligou. O aluguel voltou. O que tá acontecendo? Os fornecedores estão surtando. Você atrasou alguma coisa? Depois vieram as ligações. Depois os áudios. Cada um mais desesperado que o outro. Na sexta à noite, parei de olhar o celular. Sábado de manhã, a campainha tocou. Fui até o interfone já sabendo quem era. Karen, disse Sylvie, ríspida, abre a porta. A voz do meu pai veio logo depois, mais baixa, mas mandona. Não viemos brigar. Só queremos conversar. Abri o portão. Eles entraram como se ainda mandassem no meu espaço. Sylvie passou direto, braços cruzados, indo para a sala. Meu pai veio atrás, devagar, olhando o ambiente como se procurasse alguma coisa para criticar. Você me cortou, disse Sylvie. A loja tá um caos. Os fornecedores ameaçando o processo. O dono quer 2 meses de aluguel agora. Você não pode simplesmente. Eu posso, interromper. E não vou voltar atrás. Você não pode decidir isso sozinha. Ela gritou. Não depois de tudo o que já foi feito. Eu tenho decidido isso há anos, respondi, andando até a mesinha onde guardava a pasta. Você só nunca percebeu. Coloquei a pasta de couro sobre a mesa de centro e abri. Tinha recibos, comprovantes de transferência, contrato do empréstimo da loja, extratos bancários, e-mails com fornecedores. E o contrato com minha assinatura mostrando que eu sou dona de 51% da boutique, assinado e reconhecido. Tudo o que você construiu, falei, virando as páginas devagar, foi sustentado, em silêncio, por mim. Pode me chamar de egoísta, dramática, o que quiser. Mas eu terminei. Acabou. Meu pai se inclinou por cima do ombro dela, os olhos apertando ao ler o contrato. Isso não é o que uma família faz, Karen. A gente não fica fazendo conta. Não respondi. Vocês só não gostam quando a conta é falada em voz alta. Ninguém disse nada por um tempo. Então Sylvie pegou a pasta e folheou as páginas como se estivesse vendo meu nome pela primeira vez. As mãos dela tremiam. Mas ela ficou muda. Você queria que eu resolvesse? Perguntei, cruzando os braços. Acabei de resolver. Meu pai deu um passo à frente, a voz mais dura. Isso termina agora. Você vai voltar com os pagamentos. A gente não pode viver nesse caos. Você tem condições. Vai ajudar sua irmã. Ele falava como se eu ainda fosse criança. Como se todos esses anos não tivessem passado. Como se eu não tivesse sustentado a paz dessa família por mais de uma década. Como se fosse minha obrigação. Eu já ajudei, falei firme. Ajudei quando a Sylvie chorava todas as noites achando que a loja ia acabar. Quando os cobradores ligavam e ela não conseguia pagar ninguém. Vendi todos os meus investimentos.
US$ 60.000. Todo o meu fundo de emergência. Meu pai piscou, surpreso. Sylvie arregalou os olhos e jogou a cabeça para trás. Você nunca me contou. Você nunca perguntou, respondi. Ela se virou pro meu pai, assustada. Achei que era só um empréstimo temporário. Você assinou um contrato, falei. Você estava desesperada. Eu salvei sua loja, Sylvie. Depois sume, para você fingir que foi tudo mérito seu. Ela apertou os lábios. Você não precisava me humilhar. Não precisava expor isso na frente de todo mundo. Eu falei a verdade. Quem trouxe a humilhação foi você, quando me chamou de inútil. Meu pai levantou a voz. Isso não é sobre sentimentos. É sobre união, sobre proteger a família. Não falei, dando um passo à frente. Isso é sobre poder. Vocês não podem zombar de quem mantém as luzes acesas. Não podem chamar de egoísta quem decide parar de se deixar sugar. Sylvie riu, amarga. Então é vingança? Um joguinho patético por controle? Não, disse baixinho. Isso é retomada. Por anos, eu mantive você de pé e deixei que você fingisse que eu nem existia. Você me tratava como se eu te devesse até o ar que você respira. Mas eu não devo. Não mais. Meu pai balançou a cabeça. Você tá destruindo essa família. Eu tava segurando ela, respondi, em voz baixa. Invisível. Só perceberam que eu existia quando eu disse não. Sylvie segurava a pasta contra o peito. O silêncio dela era mais forte que qualquer grito. Quando eles foram embora, eu não fui atrás. Fechei a porta com calma e fiquei ali parada por um tempo, com a mão na maçaneta. Minha voz finalmente foi ouvida. E eu sabia exatamente onde ela ia ecoar. A carta chegou numa manhã chuvosa. Pesada na caixa de correio, como se já soubesse o que trazia. Era um processo. Sylvie estava me processando. Dizia que eu a forcei a assinar a loja para mim num momento de fragilidade emocional. O advogado dela usava palavras como abuso de confiança e influência indevida. Mas eu não entrei em pânico. Liguei para Laura, que me indicou uma advogada de confiança, Margot Shaw. Margot analisou tudo. Meus documentos, os e-mails, as transferências, o contrato reconhecido em cartório. Ela nem piscou. Isso não é um processo de verdade, disse, virando a última página. É só um aviso. E não vai dar em nada. A audiência chegou rápido. Sylvie apareceu bem arrumada, boca apertada. Meu pai sentou ao lado dela, braços cruzados, rosto tenso. Eles não olharam para mim. A advogada dela disse que eu era controladora, calculista. Disse que me aproveitei do desespero da Sylvie em 2015. Que usei o negócio como forma de ter poder sobre a família. Então Margot se levantou. Ela não exagerou. Só mostrou os fatos. Mostrou que eu tinha transferido US$ 60.000 da minha conta, renegociado dívidas, acalmado o dono do imóvel, pago salários. Tudo registrado, tudo assinado. Isso não foi exploração, ela disse. Foi sobrevivência. E minha cliente tornou isso possível. O juiz não pareceu muito impressionado com o drama do outro lado. Pedido de arquivamento aceito, ele disse. Assim mesmo. Rápido. Do lado de fora, o ar estava quente. Margot me disse que eu estava livre. Mas enquanto eu caminhava até o carro, percebi que outra coisa tinha acabado e em silêncio. Não foi só o processo. Foi também a parte de mim que ainda esperava que eles se importassem. Depois que o martelo do juiz bateu, o silêncio veio depressa. Ninguém ligou. Ninguém escreveu. Minha mãe nem mandou o cartão vago de fim de ano com foto do jardim. Pela primeira vez desde que virei adulta, eu não existia mais no mundo da minha família. Achei que isso ia doer mais. Mas não. Foi como entrar num cômodo que eu não sabia que estava trancado. A ausência não machucava. Ela esclarecia.
Com tudo resolvido, voltei pro cavalete que tinha tirado do armário semanas antes. Comprei pincéis melhores. Misturei as cores sem pressa. Não importava o que eu pintava: paisagens, retratos inacabados, às vezes só camadas de vermelho sobre verde. Não era sobre criar algo bonito. Era sobre fazer algo com as mãos que não fosse para mais ninguém, só para mim. Uma manhã, recebi um e-mail de uma mulher que conheci anos atrás num projeto social. Ela estava organizando uma conferência regional sobre liderança feminina. O tema era resiliência: reconstruir sem pedir permissão. Ela disse que queriam alguém que soubesse falar sobre colocar limites com firmeza, alguém que tivesse se afastado de algo que antes definia sua vida. Eles queriam que eu falasse. Deixei o convite parado por 2 dias antes de responder. Depois escrevi: sim. Eu aceito. E pela primeira vez em muito tempo, deixei minha voz se levantar acima do silêncio. Meu aniversário caiu numa terça-feira. Foi calmo, sem festa. Tirei o dia de folga, andei pelas ruas de pedra perto do cais e comprei para mim uma fatia de bolo de limão numa padaria que não fazia perguntas. Ninguém ligou. Pelo menos ninguém da família. No fim da tarde, com o sol se escondendo atrás do musgo espanhol, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Pensei em você. Sinto saudade da minha menina. 7 palavras. Fiquei olhando para a tela um bom tempo. A mensagem ficou ali, parada, como uma mão estendida pela metade. Não era um pedido de desculpas. Nem um reconhecimento. Era saudade talvez, ou arrependimento, ou só um eco de algo que um dia foi real. Anos atrás, essa mensagem teria me desmontado. Eu teria achado que era um sinal para amolecer, para reabrir portas que eu mal tinha conseguido fechar. Mas agora, não. Guardei o celular no bolso sem responder. O vento vindo do mar estava quente e limpo. Passei pela livraria onde trabalhei na adolescência, aquela que cheirava a papel velho e polidor de limão. As luzes acesas iluminavam as janelas suavemente, e por um segundo, me vi ali colocando livros nas prateleiras, quieta, invisível, cheia de esperança. Mas aquela garota não era mais eu. Continuei andando. Passei pelas lojinhas, pela escola com o mural ainda inacabado, pela varanda larga de uma casa que eu costumava imaginar sendo minha. E o silêncio que me acompanhava, dessa vez não era vazio. Aquilo foi merecido. A sala estava cheia de mulheres, algumas de blazer, outras com o tempo contado. Um murmúrio suave se espalhou quando eu subi ao palco. A luz não era forte, mas eu sentia o peso de estar sendo vista. Não levei anotações. Só falei a verdade. Durante muito tempo da minha vida eu achei que meu valor vinha do quanto eu conseguia carregar pelos outros. As dívidas deles, os sonhos deles, as decepções deles. Virei a pessoa que ajuda, que planeja, que aparece quando todo mundo some. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Mas a coisa mais importante que eu já dei, continuei devagar, foi me dar permissão para dizer não. Contei sobre o empréstimo. Sobre os anos ajudando em silêncio. Sobre aquela noite no jantar, quando finalmente falei o que ninguém esperava, a verdade. Não falei nomes. Aquilo não era por vingança. Nem por justiça. Era sobre peso e como é bom deixar esse peso no chão. Quando terminei, a sala ficou quieta. Depois, vieram os aplausos. Não foram fortes, mas foram de verdade. Uma mulher na primeira fileira assentiu com lágrimas nos olhos. Outra se levantou devagar, como se estivesse desdobrando uma verdade dentro dela. Depois da palestra, muitas vieram falar comigo. Não para contar sobre dinheiro ou negócios. Mas sobre limites, sobre cansaço, sobre rompimentos. Falaram de mães, maridos, irmãs, filhos. Falaram sobre acordar para si mesmas. Naquela noite, voltei para casa andando, com o céu cheio de estrelas acima de mim. Ainda usava o crachá preso na blusa e tinha tinta nos dedos da tela que pintei de manhã. Sem mais tentar salvar os outros de si mesmos. Sem mais me doar até sumir.
Não fiquei famosa. Não fiquei rica. Mas fiquei livre.